Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Giovanni Duarte e este é o Descobertas. Curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva neste canal. Hoje falaremos sobre Nikola Tesla. Vocês conhecem? Sabe quem foi Nikola Tesla? Vamos descobrir? Nikola Tesla era um gênio com 300 a 1000 anos à frente do seu tempo. A veracidade desses fatos podem ser observadas através de suas visões de futuro. Visões cujas quais davam-lhe a possibilidade de ver imagens de projetos que seriam por ele ditas e ou reproduzidas. Tesla tinha ainda memória fotográfica, que o possibilitava de ver um projeto em sua mente ser criado em todos os seus ângulos, e somente depois ser criado fisicamente. Ele dizia que podia mexer mentalmente este projeto, gerá-lo, ver por dentro, ver por fora. Fato é que o que ele imaginava acontecia. O maior gênio da humanidade ainda tinha visões de futuro. Se não fossem suas invenções, o mundo estaria pelo menos isso por baixo, viu, gente? É uma coisa bem pequenininha ainda diante do que pode ser a real verdade. A gente estaria no mínimo 50 anos atrasado em relação ao que é hoje. Segundo informações de um documento do FBI, Nikola Tesla era um alienígena. Segundo este mesmo documento, havia informações de um tal de George Washington Van Tassel, que estava envolvido em ufologia e trabalhou nos aviões Douglas, Hughes e Lockheed nos anos de 30 e 40, e de Margaret Stone, que teria tido contato com seres que trouxeram Tesla de Vênus. Numa visão reencarnacionista, podemos ter uma outra conotação deste fato. Explico. Segundo o documento, Tesla teria sido trazido de Vênus, pegaram ele lá em Vênus e trouxeram ele para o planeta Terra. Então trouxeram de um lugar para o outro. Nessa viagem, né, que ele fez fisicamente, né, ele teria vindo numa nave, chegado aqui eles encontraram uma família para ele, e isso lembra muito um filme, né? Superman. Só que seus poderes, né? Ou com outros poderes, né? Então, essa é o que o documento relata, que ele teria sido trazido de Vênus para o planeta Terra, e aqui ele seria encontrado da família Tesla, né, e deixado ele com essa família para ele poder ser criado. Numa outra visão, a visão reencarnacionista, eles acreditam o seguinte: sobre essa descida de Tesla de Vênus para a Terra, podemos dizer que se tratava não de uma descida física, mas de uma reencarnação. Tesla seria um ser espiritualmente de Vênus, sua origem natal, e teria vindo à Terra com a missão de evoluir o sistema tecnológico do planeta. Assim, podemos dizer que o que diz o documento sobre Tesla ser um alienígena pode ser, na verdade, apenas no âmbito espiritual, mas na parte física ele teria nascido aqui mesmo, no planeta Terra. Sua origem alien é um fato incontestável, visto a sua magnânima genialidade. Eu falo que é um fato incontestável porque a gente não tem aqui no planeta seres tão evoluídos mentalmente assim. Nem hoje a gente ainda tem. Igual a mente de Tesla, a gente não tem nenhum ainda. Então, por isso que se diz que é um fato incontestável, né? Que Tesla não seria desse planeta, né? Um exemplo disso é um disco voador que Tesla teria criado, né? Esse disco voador, ele necessitava de uma fonte de energia, seja combustível, seja solar, seja fotovoltaica, seja o que for. Ele construiu o disco, ele ficou pronto, porém ele não alçava voo, porque ele não tinha como voar. Era impossibilitado de voar esse disco. Por quê? Tesla, ele estava criando
um projeto que chamava Energia Sem Fio. Esse projeto, ele vinha criando ele em parceria com o magnata do petróleo. O que acontecia? O magnata investia dinheiro nele e ele fazia a sua construção. Porém, ele omitia para esse magnata os fatos. Porque o magnata achava que quando ele acabasse de criar o elemento que ele estava criando, né, ele teria um retorno financeiro sobre isso. Só que o que na verdade Tesla queria fazer era transmitir energia elétrica, né, é, de forma gratuita para toda a humanidade. Então, isso ia contra os argumentos desse magnata. Então, quando esse magnata descobriu o que Tesla estava tramando, ele encerrou o projeto com Tesla e a partir daí ele criou meios de destruir tudo que o Tesla estava fazendo a respeito desse projeto. Tendo mais de 1.000 patentes de invenções registradas e outras 500 que não foram registradas, mas vendidas, incluindo a arte de transformar energia elétrica através do meio natural, que se baseava em uma crença de que a Terra era uma espécie de gerador elétrico que poderia fornecer um suprimento quase infinito de eletricidade. Então, Tesla ele fez a torre sem fio. Então, através dessa torre, ele iria transmitir energia. E de onde ele iria tirar essa energia? Das usinas hidrelétricas? Não. Ele retiraria essa energia através da própria Terra. Né? Então, ele consumiria essa energia da Terra, né? Que para ele é tida como um gerador elétrico, né? O planeta. Ele tiraria essa energia e transmitiria ela como energia elétrica para todo mundo. Né? Margaret Storm teria sido designada a trabalhar com os povos do espaço, e ela fazia isso através de uma invenção criada por Tesla, chamada de aparelho Tesla, uma máquina do tipo rádio inventada por ele em 1938, para a comunicação interplanetária. Esta máquina seria semelhante aos transcomunicadores que alguns estudiosos usam para fazer chamadas com além. Sobre transcomunicações, vocês podem pesquisar no YouTube. Lá há diversos canais que tratam especificamente deste ou também deste assunto. Esses transcomunicadores, as pessoas usam, ele funciona como se fosse um rádio gigante, porque as proporções dele são muito maiores que um rádio. Na fase que a gente tem no planeta hoje, o que a gente conhece, que é uma coisa visível, que qualquer pessoa pode pesquisar na internet e vai conhecer um transcomunicador, esse transcomunicador ele funciona como um rádio comum. Você não vê imagem nenhuma, você só ouve o som. Através desse transcomunicador, os especialistas nesse tipo de rádio, eles conseguem se comunicar com uma pessoa que já faleceu. Porém, eles não conseguem identificar a pessoa. Por exemplo, eu ligo o rádio aqui agora e tento falar com um parente meu que já faleceu. Não consigo. Esse transcomunicador ele funciona assim, ele liga e qualquer, digamos, espíritos que esteja ali perto poderá se comunicar com esse rádio e vai se comunicar com a pessoa. Então, eles se comunicam dessa forma. Eles não conseguem saber quem é quem, nem de cá para lá, nem de lá para cá. Então, é uma conversa no escuro. Porém, esse invento que o Tesla fez, ele se comunicaria não através apenas dos planos físico para o espiritual, mas ele se comunicaria entre galáxias, né, entre planetas, né, através da Terra para outro lugar. Então, a comunicação entre a Terra e Vênus, segundo Margaret Storm, é uma coisa frequente, né, e que acontece assim periodicamente. Então, é como se a Terra. Há teorias da conspiração que falam que a Terra
ela tem comunicação com outros planos, né, com outros planetas, né, que há uma troca de tecnologia entre seres de outro orbe e os terrenos, né, governos poderosos como os Estados Unidos fariam essa troca, né, então pode ser algo baseado nisso. Agora vamos ver as principais visões tidas por Tesla e que hoje, no século XXI, faz total sentido para a humanidade, mas que no fim do século XIX e início do século XX, mais se pareceriam com loucuras de um cientista louco. Em um jantar na casa de George Sylvestre Viereck, em River Drive, Nikola Tesla escreve um artigo de uma entrevista feita a Viereck em sua casa. Então, nessa entrevista, ele conta algumas coisas que ele já viu, né? E ele vai detalhando para ele algumas dessas coisas. Em uma outra entrevista, ele fala de algumas outras coisas que ele também já viu de futuro. Então, eu reuni todas elas dentro de uma lista e eu vou mostrar para vocês essa lista. A primeira que está na nossa lista foi a criação do EPA. Só lembrando que isso foi dito no início do século XX, né? Então a EPA hoje é uma coisa assim nada fantástica, né? Mas para a época foi uma inovação. Agência de Proteção Ambiental Americana. Este assunto teria maior vigor para os Estados Unidos do que as guerras. Ele está considerando, né, que a criação desse EPA, né, para o século XXI seria de total interesse do país, né, mais interessante do que as guerras. Né. Então, a passos de formiga, lentamente, a humanidade vai tendo essa concepção de que a ciência, a educação, a saúde e outras coisas mais são mais importantes do que travar guerras com outros países a troco de território. É lógico que isso não é um fato para toda a humanidade, mas já é um fato para alguma parte dela. Este assunto teria maior vigor para os Estados Unidos do que as guerras. Aliás, guerras e crimes seriam tratados nas últimas páginas dos jornais apenas como nota de rodapé. A humanidade estaria mais envolvida com tecnologia e descobertas científicas, e isso seria o mais importante para o país no século XXI. Bom, isso ainda não aconteceu totalmente, de forma tal que possa ser vista como um todo, mas parte dela já é um fato, né? A segunda, estimulante como café, chás e tabaco serão aos poucos deixados de lado pela humanidade, devido ao seu risco para a saúde em geral. Aos poucos, a humanidade estará mais ligada em saúde do que em coisas que as intoxicam de forma mortal. E por isso, estes estimulantes lentamente deixarão de ser fabricados. Bom, este fato ainda é bem estranho para nós, né? Porque a gente ainda toma muito chá, toma muito café, né? E tem uma boa parte da população que ainda fuma. Né? Então, o tabaco também ele ainda é encontrado em massa, né? Apesar que muitas pessoas já o consideram como intoxicante, né? Uma coisa que não é benéfica para a saúde, né? Mas ainda tem muita gente que faz o uso desse tipo de material que é o tabaco. O nosso terceiro item é: muitas atividades que hoje, início do século XX, são realizadas por pessoas, serão no século XXI realizadas por robôs. Então, lá no início do século XX, final do século XIX, ele já previa já tinha esse vislumbre, né, do futuro, tomando o lugar da escravidão que dantes era da humanidade. Então a gente já vê isso em indústrias automobilísticas, né? Então os robôs começando a tomar conta. Hoje em dia a gente vê assim, de uma forma bem pequena ainda,
dentro de nossas casas, que são os aparelhos Alexia, né? Ou o nosso telefone, né? Que em algumas situações ele faz um serviço robótico para a gente, né? Através de uma chamada, através de uma tirada de foto, enfim. Já tem alguns componentes ali que nos auxiliam. Só que é pouco. Né? Um dos próximos que vai chegar são os carros autônomos. Não é basicamente um robô, mas é feito com esse intuito, né? Da robótica, né? E ele fala que, isso lá no século XX, que tudo isso ocorrerá em menos de um século, diz Tesla. Outro ponto é energia barata e gerenciamento de recursos naturais. Sobre isso, hoje já vislumbramos este fato através da energia fotovoltaica, energia solar, energia eólica e outras tantas energias existentes. As energias sustentáveis são o up do milênio. Quando chegarem de forma bruta para toda a humanidade, muita coisa irá diminuir. A fome, por exemplo, é uma delas. A partir do momento que uma região árida, por exemplo, como o Nordeste, uma região desértica, chega energia elétrica, né? Então você já dá a possibilidade àquelas pessoas de terem água encanada, né? De ter meios de fazer uma plantação e irrigar essa plantação. Agora, um outro fato muito bacana desses vislumbres de futuro que Tesla tinha são os smartphones. Presta atenção. Em 1926, Tesla deu uma entrevista à revista Colliers, em que falou de uma tecnologia de bolso que seria capaz de transmitir vídeos, músicas e fotos para todo mundo, e que poderíamos presenciar e escutar eventos como se estivéssemos neles. O que seriam de nós sem os nossos celulares, né? Usamos para tudo hoje em dia. Já se criou uma interdependência entre nós e os celulares, né? Então, o Tesla já vislumbrava isso é, há mais de 100 anos atrás, né? Há quase 100 anos atrás, né? Que no futuro próximo a humanidade ela desenvolveria um equipamento, né, de bolso que as pessoas poderiam se comunicar e que cada um teria o seu. Essa é toda a matéria, né, relacionada ao que ele teria dito. Outro ponto é drones. Em 1989, Tesla demonstrava para um grupo de pessoas um barco de controle remoto. Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Hoje em dia, a gente fala um barquinho de controle remoto, uma coisa tão simples que ninguém quer, né? O pessoal prefere um drone, né? Que é movido a controle remoto. Mas isso, em 1989, há mais de 120 anos atrás, era uma coisa que não existia. Então, assim, para a época, foi um boom. Só que a humanidade ela não conseguiu desenvolver bem essa tecnologia a ponto de a gente hoje ter um carro talvez movido a esse tipo de um carro mesmo movido a controle remoto ou movido à distância ou movido por inteligência artificial. Então ainda isso está chegando para nós. Por quê? Porque Tesla foi novamente boicotado, né? Então, por mais que ele inventasse, as pessoas ainda não tinham capacidade de absorver aquele fato. Então, eles acabavam impedindo ele de fazer. Às vezes por medo, às vezes por ignorância e às vezes por achar que iam perder dinheiro. Porque o que move o mundo é o dinheiro, né? Outro fato é Wi-Fi. Tesla declarou que um dia a humanidade conseguiria enviar documentos, arquivos, músicas e vídeos, usando uma tecnologia na época ainda não havia sido inventada. Bom, o Wi-Fi ele faz parte da nossa vida, né? Dos nossos telefones, da nossa TV, da nossa antena de TV. Bom, o Wi-Fi ele faz parte dos nossos relógios, né?
de uma série de coisas. Então a gente consegue transmitir e receber uma infinidade de coisas com Wi-Fi, né? Então, sim, o telefone, o que a gente conhece hoje, seria só mais uma caixa de fazer ligação se não fosse Wi-Fi. E o Wi-Fi já tinha sido inventado por ele em 1989, quando ele fez o carrinho de controle remoto, né? Aquela tecnologia sem fio que usava com o controle remoto e o carrinho, né? Um ampara no outro, o que um fazia, o outro fazia. Essa tecnologia foi inventada lá, em 1989. E o Tesla não tinha sido. Ele tinha sido tratado como um louco das coisas que ele fazia. Que as pessoas aí eram ignorantes e ele sabia demais, então, né? Então, o Wi-Fi foi uma das previsões de Tesla para o futuro. Uma outra previsão que Tesla fez, e para a época foi chocante, porque isso jamais seria algo concebido pela cabeça das pessoas, especialmente pela cabeça de homens empoderados, né, que eram líderes, né? Em 1926, também na revista Collins, Tesla falava que as mulheres conseguiriam se educar e conseguir empregos usando a tecnologia sem fio, né? Usando então o Wi-Fi, elas conseguiriam estudar, arrumar trabalho, né? Elas conseguiriam se elevar, né? no âmbito mundial. Até que um dia se tornaria um sexo dominante na sociedade, perdendo então a ideia de que a mulher é um sexo frágil. Felizmente hoje já se pode ver as mulheres dominando as maiores empresas e países, sendo líderes em muitas situações, estudando e criando coisas para os nossos dias. São elas também grandes e empoderadas na vida pessoal e não apenas no social, né? Então, elas já dominam o mundo, não tanto quanto deveria, né? Que poderia ser igual, tanto para homem quanto para mulher, mas elas já chegam a um patamar equiparado ao dos homens, né? Com exceção de salários, né? Que ainda a mulher ganha um salário mais baixo do que o homem, né? Mas a gente vai chegar lá. Rapidão, a gente chega. Evolução é um piscar de olhos, né? Isso, dito que foi há 100 anos atrás, o que a tecnologia é hoje, né? A gente agora vai falar do nosso último fato: aviões de alta velocidade. Tesla fez previsões de aviões não militares, porque os militares já voavam em alta velocidade, mas os não militares não voavam em alta velocidade. Era uma velocidade mediana, né, muito básica, e eles faziam voos curtos, né, de uma cidade para outra e no máximo, né. Eles não conseguiam fazer grandes distâncias. Tesla fez previsões de aviões não militares de alta velocidade, capazes de levar muitos passageiros rapidamente em rotas comerciais pelo globo. Ele foi tido como louco na época por afirmar que um avião levando centenas de passageiros poderia ir de Londres a Nova York em poucas horas. E foi muito além, dizendo que estes aviões voariam sem combustíveis, movidos apenas por energia elétrica. Então é o que a gente falou lá atrás, né? Do Wi-Fi, dos drones, dos telefones, mais especificamente da torre de Tesla e do Wi-Fi. A energia elétrica transmitida sem fio, ela auxiliaria aviões, navios, carros e tudo que a gente tem hoje, né, de meio de transporte, os trens também. Alguns trens já andam com energia elétrica, mas com fio, né? Não sem fio. Então, tudo isso auxiliaria a humanidade. Os elétricos ainda não chegaram, mas estamos ansiosos pela chegada deste dia. Será o fim da emissão de CO2 em massa por veículos e, muito além disso, o fim dos preços abusivos em combustíveis, principalmente no nosso Brasil, não é mesmo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de Tesla, se vocês concordam com ele, se vocês discordam dele, né? Para a gente criar novos vídeos relacionados a esse assunto.
Muito obrigado e até mais.